Bora para mais uma videoaula? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Biologia Geek. Hoje a gente vai estar falando sobre sistema muscular. Então, apertem os seus cintos e vamos nessa! Para dar o nosso pontapé no sistema muscular, precisamos estar falando sobre os três tipos de músculo que apresentamos no nosso corpo, tudo bem? São eles o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. Falando de cada um deles individualmente, vamos começar com o músculo estriado esquelético, tudo bem? No qual ele vai estar fixado nos ossos e articulações. Ao longo da sua fibra muscular, ele vai apresentar estrias, tudo bem? Além de que a condução nervosa, pessoal, vai ser do tipo voluntária, tudo bem? Ou seja, a gente tem controle consciente dos movimentos que o nosso músculo está fazendo, desde tamborilar os dedinhos na mesa, se levantar para pegar um copo de água, correr, enfim, fazer uma barra, um supino, que seja. A gente tem consciência do movimento desse músculo, ok? Ao longo da sua fibra muscular, dessa célula muscular, você vai encontrar vários núcleos, tudo bem? Por isso que a célula muscular esquelética ela é dita como se fosse multinucleada, ok? Vamos falar agora do músculo estriado cardíaco, ok? No qual a gente pode encontrar a maior parte desse músculo e está unicamente presente no nosso coração, beleza? Assim como o músculo esquelético, ele vai possuir estrias ao longo da sua fibra muscular, tudo bem? Ele vai agir de maneira involuntária, ou seja, a gente não tem contração, só, por exemplo, a contração do nosso coração, tudo bem? E ainda bem, né? Porque imagina se a gente pega um sono e o coração para, não tem cabimento, né? Continuando, a gente pode perceber que durante essas fibras musculares cardíacas, a gente pode encontrar cerca de um ou dois núcleos, ok? Vamos falar agora do nosso músculo liso. O liso já está falando, assim como os outros anteriores, ele não vai apresentar, ok? Os outros dois músculos que a gente viu, que é o esquelético e o cardíaco, que vão ter estrias, beleza? No músculo liso, ele não vai possuir estrias, tudo bem? Ele se encontra, pessoal, principalmente na parede de estruturas internas ocas. Quer exemplo? Vamos lá, por exemplo, os vasos sanguíneos, nosso estômago, intestino, bexiga urinária, show de bola. Assim como o cardíaco, ele também vai ser involuntário, tudo bem? E durante a sua fibra muscular, ele vai apresentar apenas um único núcleo. Quando pensamos em funções do sistema muscular, logo vem na nossa cabeça que movimentação do corpo. Você está correto. Quando o nosso músculo, principalmente o esquelético, que está integrado a ossos e articulações, ele acaba gerando, por sistemas de alavanca, a nossa movimentação, tudo bem? Bem como não fica só restrito a essa função o sistema muscular, pessoal. Existem ainda mais três, tudo bem? A próxima vai ser o movimento de substâncias dentro do nosso corpo. Por exemplo, quando a gente precisa conduzir o sangue que está presente nos nossos vasos sanguíneos, ok? A musculatura lisa que vai estar recobrindo esses vasos vai fazer o papel de dilatação, ok? E contração. Bem como esse sangue ele precisa ser impulsionado, tudo bem? Logo, quem faz esse papel de bomba é o coração. E qual é o músculo que está presente no coração? Exatamente, o músculo estriado cardíaco, ok? Quando a gente, por exemplo, ingere algum alimento, para esse alimento passar pelo nosso esôfago, em direção ao nosso estômago, chega lá no nosso intestino para ser absorvido, ele acaba sofrendo certos movimentos peristálticos, ok? Logo, quem fica responsável por esses movimentos é a nossa musculatura lisa, tudo bem? Bom, pessoal, outro exemplo de função é a produção de calor. Quando a gente está realizando determinada atividade física, o nosso corpo gera como subproduto o calor. É como se o nosso corpo produzisse o calor para regularizar a temperatura do nosso corpo. Por isso que é tão comum a gente encontrar, por exemplo, jogadores de futebol fazendo determinada atividade, né, em campo, e tendo o calor como uma ferramenta justamente
para regular essa temperatura do corpo, tudo bem? Ao longo da sua atividade física, beleza? Outra função importante é que a musculatura, ela vai auxiliar na estabilidade do nosso corpo. Como? Vai permitir, por exemplo, que a gente fique estabilizado, seja em pé ou sentado. Bom, pessoal, agora eu quero a sua atenção, tudo bem? Bom, nessa parte, a gente vai estar falando sobre os componentes do tecido conjuntivo, tudo bem? Lembre que o tecido conjuntivo vai fazer parte do nosso sistema muscular, beleza? Vamos começar falando sobre algumas camadas que vão recobrir a nossa musculatura, tudo bem? Aqui a gente vai estar dando enfoque à musculatura esquelética. Show de bola? Vamos começar com, por exemplo, nós já temos nosso músculo aqui total, beleza? Que ele está ligado a um tendão, beleza? O que vai acabar acontecendo? A primeira camada que vai envolver o meu músculo todinho vai ser denominada de epimísio. Show de bola? Indo da parte mais externa para a mais interna, percebemos que você está vendo um agrupamento de fibrinhas musculares? Essas fibras musculares, pessoal, são denominadas, fascículos, tudo bem? Aqui eu tenho um fascículo, 2 fascículos, se eu vir mais para cá, 3, 4, 5 e assim por diante, tudo bem? Esses fascículos vão agrupar as fibras musculares, tudo bem? E a camada que envolve cada um desses fascículos é denominada de perimísio, tudo bem? Quando a gente vai mais profundamente, tudo bem? No interior do nosso músculo, ok? A gente vê que vocês estão vendo esse agrupamento de fibras musculares formando um fascículo, show de bola. Quando a gente pega essa fibra muscular, tudo bem? Percebemos que a camada que envolve cada uma dessas fibras é chamada de endomísio, tudo bem? No interior da nossa fibra muscular, a gente tem outra camada, tudo bem? Que vai ser o sarcolema. O sarcolema, pessoal, vai ser como se fosse a membrana plasmática, tudo bem? Vai ser equivalente a isso. A nossa fibra muscular, pessoal, vai ter a presença de microfibrilas, tudo bem? Onde ela vai ter, dentro dessas microfibrilas, ela vai ser composta por miofilamentos, que são de 2 tipos. Nós temos o miofilamento delgado, que vai ser a actina, tudo bem? Vai ser o principal miofilamento delgado. E nós temos o miofilamento grosso, que vai ser composto pela miosina. Aqui vocês podem ver, nós temos o miofilamento delgadozinho e o miofilamento já grosso. Continuando a dar nome aos bois, já falamos que o sarcolema é como se fosse o equivalente à membrana plasmática na minha fibra muscular. Da mesma forma que a gente vai ver que o retículo sarcoplasmático ele é equivalente ao retículo endoplasmático. A gente ainda vai possuir os túbulos T, pessoal, que é uma unidade no qual, como se fosse um prolongamento, tudo bem? Uma invaginação do meu sarcolema, no qual ela vai ser importante porque os impulsos nervosos que vão passar do sarcolema vão passar e seguir diante pelo túbulo T, ou túbulo transversal. Show de bola? A gente vai ter ainda o sarcoplasma, tudo bem? Que é essa região no qual equivale ao nosso citoplasma, show de bola. E lembrando que o sarcômero, pessoal, que é a menor unidade contrátil, ele vai possuir 2 tipos de filamentos, como a gente já viu. Nós temos os filamentos delgados, ok? Que vai ser a quitina. E temos os filamentos espessos, que vai ser a miosina. Eu sei, pessoal, fisiologia da contração muscular não é muito fácil. Mas posso prometer para você que quando a gente destrinchar cada passo a passo, você vai sair daqui entendendo tudinho, beleza? Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre o processo de contração, a gente precisa entender que para que ocorra a contração, a gente precisa de 3 componentes, que são um impulso nervoso, o cálcio e a ATP. Tendo esses 3, a contração ocorre show de bola, beleza? Vamos falar de cada um desses processos, tá bom? A gente começa, pessoal, com o nosso músculo relaxado, de boazinhas, beleza? Até que
Um neurônio motor, pessoal, ele libera acetilcolina pela sua terminação axonal, como a gente pode ver nessa primeira figura, tudo bem? Ele carrega um impulso nervoso, show de bola? Quando essa minha acetilcolina, pessoal, que é um neurotransmissor, sai da minha terminação axonal, desse neurônio motor, e vai cair lá nos meus receptores, no meu sarcolema, que é denominado de placa motora, essa acetilcolina, pessoal, ela fica difundindo-se entre esse espaço denominado de junção neuromuscular, tudo bem? Vamos só dar uma pausa, tudo bem? O que é a junção neuromuscular? É o espaço entre a terminação axonal do meu neurônio motor e a placa motora, tudo bem? Do meu músculo. Tudo belezinha? Show de bola? Continuando. Quando a minha acetilcolina ela se liga aos receptores da minha placa motora, ela vai desencadear um potencial de ação, tudo bem? E esse potencial de ação, pessoal, ele vai se prolongar, ó, tá vendo nosso sarcolema, que é a membrana plasmática, que vai ser a membrana que vai recobrir nossa fibra muscular. Então, o que vai acabar acontecendo? Esse potencial de ação, ó, ele vai percorrer agora nossos túbulos transversais, tudo bem? Ok? Dando continuidade, quando esse potencial de ação, pessoal, ele percorrer os túbulos T, eles vão em direção ao retículo sarcoplasmático. E no retículo sarcoplasmático, quando ele receber esse potencial de ação, ele vai liberar cálcio para o sarcoplasma, ok? Para o nosso citoplasma da fibra muscular. Show de bola? E aí você deve estar se perguntando, por que o cálcio é tão importante no processo? Guarde só essa informação com calma. Show de bola? Vamos prestar atenção nessa primeira imagem. Como a gente bem sabe, a actina e a miosina estão responsáveis pela contração muscular, tudo bem? Só que o que acaba acontecendo? O sítio de ligação da actina está bloqueado pelo complexo troponina-tropomiosina, tudo bem? Dessa maneira, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente desobstrui esse sítio de ligação da actina para poder se ligar à miosina? Simples e fácil. Aquele cálcio que foi liberado lá no retículo sarcoplasmático, ele vai se ligar agora, ó, se você reparar na segunda imagem, na minha troponina. Dessa maneira, a tropomiosina, ó, ela sai da frente, permitindo que a cabeça da minha miosina se ligue à minha actina. E dessa maneira, ó, quando a minha miosina puxa a actina para o centro do meu sarcômero, ok? Diminui o sarcômero, ocorre o processo de contração. Eu acabei falando que um impulso nervoso é importante, que o cálcio é importante para a contração, mas eu ainda não falei do ATP. Eu vou falar dele agora. O ATP, pessoal, ele é essencial no processo de contração porque ele auxilia no processo da contração e do relaxamento. Antes de tudo, eu quero que você entenda que antes da miosina se ligar à actina, ok? A cabeça da minha miosina, ela precisa estar em um processo energizado, beleza? Como é que funciona isso? Aquele meu ATP, ele vai energizar a minha miosina. Isso acontece antes dela se ligar, como eu já disse antes, tudo bem? O que vai acabar acontecendo? Quando minha miosina, ela se liga a cabeça ao sítio de ligação da actina e puxa a actina para o centro do meu sarcômero, ela acaba que usa o ATP no processo, tudo bem? Bem como para quando eu quero cessar essa contração muscular, eu preciso de ATP para mudar a posição da cabeça da minha miosina e dessa maneira o meu músculo ele consiga relaxar, tudo bem? Dessa maneira, como a gente já falou de todo o processo de contração, agora a gente vai falar do relaxamento. E como é que acontece, tudo bem? A gente falou que o ATP ele é essencial para que a cabeça da minha miosina ela mude de direção e solte a actina, tudo bem? E vemos que quando o estímulo nervoso ele cessa, o cálcio ele volta novamente ao nosso retículo sarcoplasmático. E o complexo troponina e tropomiosina
ele desliza a posição original, bloqueando os sítios de ligação da miosina e actina. Show de bola? Vamos só ver essa imagem novamente, ó. Revisando aqui, pessoal. Ó, a gente percebe que nós temos a troponina e a tropomiosina, esse complexo aqui obstruindo o sítio de ligação da actina. Quando eu chego com o cálcio, né, o cálcio mais 2, ele vai se ligar à troponina. E se você for olhando essa segunda imagem, ó, a passagem foi desobstruída. Ou seja, a minha miosina, linda, maravilhosa, vai se ligar à cabeça aqui da minha actina. E dessa maneira, ela vai puxar, ó. A gente pode ver aqui na imagem um sarcômero relaxado, tudo bem, uma fibra muscular. E quando ocorre o processo de contração, ó, se você perceber, ó, como esse sarcômero aqui diminui de tamanho, tudo bem? Esse, então, pessoal, é o processo de contração muscular. Pessoal, para realizar o processo de contração e relaxamento, o nosso corpo gasta energia, que é uma beleza. Para isso, a gente tem algumas fontes de energia que auxiliam nesse processo de contração e relaxamento, tudo bem? A primeira delas vai ser o ATP, que é uma fonte imediata de energia para a contração muscular. A gente consegue o ATP, pessoal, que graças à nossa alimentação, ou seja, ela pode ser advinda de proteínas, carboidrato, gordura, beleza? O ATP, pessoal, por mais que ele seja uma fonte imediata de energia, ele vai ser uma fonte que vai conseguir sustentar por no máximo 5 segundos de atividade. Para isso, a gente precisa estar produzindo ATP constantemente. Logo, entra no jogo o fosfato de creatina, que quando ele é quebrado, para produzir mais ATP, ele é convertido em creatina, fosfato e libera energia, tudo bem? O fosfato de creatina ainda possibilita uma fonte de energia que dure 15 segundos, tudo bem? Para você continuar a manter sua atividade física, beleza? Passou desses 15 segundos, tá continuando precisando de uma fonte de energia, vai acabar que o nosso corpo vai utilizar a glicose que está presente lá no nosso músculo e nosso fígado, tudo bem? Que está em formato de glicogênio, ok? Logo, o glicogênio presente lá nos nossos músculos, ele volta a ser convertido em glicose, tudo bem? E ainda podemos utilizar aquela glicose que está presente lá na nossa corrente sanguínea, beleza? Quando essa glicose pega para servir como fonte de energia, ela vai sofrer um processo chamado de glicólise, que é o quê? Você quebrar a glicose e gerar 2 moléculas de ácido pirúvico, tudo bem? Que vai liberar 2 ATP, 2 molequinhas de ATP, beleza? Lembrando que na glicólise, ela recebe o nome de respiração anaeróbica. Por quê? Porque não envolve a presença de oxigênio nesse processo, tudo bem? Digamos que quando a gente está no processo de respiração anaeróbica, essa fonte de energia consegue sustentar uma atividade por cerca de aproximadamente 50 segundos, 1 minuto, ok? Continuando, você ainda tá tipo, meu Deus, tá numa atividade que tá prolongando ainda mais. Aí, pessoal, que a gente vai entrar no processo de respiração aeróbica, no qual a gente vai ter a presença do oxigênio. A respiração aeróbica, pessoal, ele acontece principalmente nas nossas mitocôndrias, tudo bem? Que são organelas que estão presentes dentro das nossas células. Logo, a gente vai pegar aquele ácido pirúvico que foi derivado lá no meu processo de glicólise, tudo bem? Que vai ser convertido em dióxido de carbono e água. E nós ainda temos o oxigênio no meio desse processo, tudo bem? Logo, a gente vai ter como produto 36 moléculas de ATP, tudo bem? E de subproduto, o calor. Atrofia e hipertrofia. Qual a diferença entre elas? Bom, vamos começar com a atrofia, pessoal, que ela pode ser explicada como uma perda de massa muscular, no qual as fibras musculares diminuem de tamanho devido à perda progressiva de miofibrilas. Esse processo, pessoal, acontece principalmente naqueles pacientes acamados nos hospitais, que não podem se locomover, ou aqueles pacientes, por exemplo, que tem uma dos seus membros, seja a perna ou o braço, enfim, que está engessado.
como ele está impossibilitado de movimentar aquele músculo, quando ele acaba tirando o gesso, é possível a gente ver a diferença gritante de uma perna ou um braço para o outro, porque aquele membro que estava engessado, ele diminui de tamanho, tudo bem? Devido à perda progressiva de miofibrilas. Já quando a gente fala de hipertrofia, percebemos que há um aumento no diâmetro das fibras musculares, devido à produção de mais miofibrilas. E acompanhando a produção de mais miofibrilas, percebemos que ocorre o diâmetro das fibras musculares, como já foi dito, que se dá graças à produção de mitocôndrias, retículo sarcoplasmático, nutrientes e moléculas de energia, por exemplo, como o ATP e o fosfato de creatina. O estado de hipertrofia, pessoal, acontece principalmente quando a gente acaba se exercitando. Atividades como, por exemplo, musculação e crossfit acabam levando ao estado de hipertrofia do nosso corpo, tudo bem? Hormônios como testosterona auxiliam no processo de ganho de massa magra, por isso que a gente pode perceber que nos homens a presença de hipertrofia, do aumento dos músculos, é bem mais acentuado do que nas mulheres. Vamos falar agora sobre o músculo cardíaco, pessoal. Então, ele vai ter a presença de estrias ao longo da sua fibra muscular. Ele funciona de maneira involuntária, no qual a gente não consegue controlar de maneira consciente. E o correto é dizer que ele possui um único núcleo centralmente localizado, tudo bem? Só que às vezes, quando a gente acaba olhando algumas imagens, na fibra muscular meio que tem a aparência que ele possui dois, que ele é binuclear, tudo bem? Mas o correto é dizer que ele tem apenas um único núcleo centralmente localizado. Show de bola? O que acaba acontecendo, pessoal? Esse músculo tem por característica de possuir fibras musculares que ramificam-se e interconectam-se umas às outras, tudo bem? Se você pode ver, eles formam cerca de uma rede interconectada, ok? Onde vai ter a presença do disco intercalar. Esse disco intercalar, pessoal, ele vai, por exemplo, auxiliar a conduzir os potenciais de ação musculares de uma fibra muscular para outra. Tudo bem, pessoal? É fácil de entender quando a gente pensa que, eu recebi um impulso nervoso para aumentar a frequência cardíaca, ou seja, eu preciso aumentar minha velocidade de contração aqui. Dessa maneira, quando uma célula, uma fibra muscular cardíaca, ela é excitada, ela precisa excitar o restante, ela precisa contagiar o restante, para que a contração funcione perfeitamente bem. Belezinha? Vamos falar agora sobre músculo liso, pessoal, no qual ele funciona de maneira involuntária, ele não possui estrias, como você já bem sabe, além dele não apresentar sarcômeros, ok? Ele possui filamentos grossos e delgados, tudo bem? De actina e miosina, só que ele não vai ter um sarcômero presente, ok? E ele subdivide, pessoal, em dois tipos de músculo liso. Vamos começar falando pelo músculo liso visceral ou músculo liso unitário, no qual ele pode ser encontrado, pessoal, principalmente nas paredes de artérias e veias pequenas, assim como em vísceras ocas, como o estômago, o intestino, o útero e a bexiga urinária, ok? Como é que funciona como é que funciona a contração desse músculo liso unitário ou visceral? Vai ser simplesmente assim. Essas fibras musculares, elas possuem junções comunicantes, ou seja, quando uma fibra muscular unitária for excitada, esse estímulo, esse potencial de ação vai ser passado para as demais, ou seja, quando uma fibra muscular é estimulada por um neurônio motor, as outras fibras vão ser contagiadas, ou seja, vão ser estimuladas também. Diferentemente do músculo multiunitário, no qual ele pode ser encontrado, pessoal, nas paredes de grandes artérias, na íris do nosso olho, ou até mesmo nos músculos piloeretores, tudo bem? Aquele pelinho que quando a gente fica arrepiado com algo, né? Quando ele se arrupeia, né? É função, principalmente, do sistema nervoso autônomo simpático, ok? Que arrepia esse tipo de musculatura lisa, tudo bem? A musculatura lisa multiunitária. Show de bola!
Continuando, o que acaba acontecendo nesse processo de contração do músculo multiunitário? Vai se dar através de quê? Quando uma fibra muscular ela é estimulada por um neurônio motor, apenas ela sofre o processo de contração, tudo bem? Porque ela não possui uma junção comunicante com a sua fibra muscular vizinha, tudo bem? Aqui, ó, tá esquematizado como é esse músculo multiunitário. Vamos falar agora sobre os tipos de fibras que podemos encontrar no nosso corpo, tudo bem, pessoal? Essas fibras se dividem em fibras de contração lenta e fibras de contração rápida. Vamos falar agora primeiro da contração lenta, tudo bem? Esse tipo de fibra, pessoal, possui a coloração vermelha, tudo bem? E utiliza como fonte de energia o oxigênio. Você vai entender por quê, tudo bem? Essas fibras, pessoal, elas são bem resistentes à fadiga. Ou seja, quando você está participando, por exemplo, de uma prova de maratona, no qual você tem que correr 5, 10, 20, 40 quilômetros, enfim, você precisa que essas fibras sejam resistentes, tudo bem? Para que você consiga completar a prova inteira. Tudo bem, pessoal? Por isso que esses tipos de fibra, elas são mais indicadas para exercícios de longa duração, para atividades aeróbicas, ok? Porque vai precisar do oxigênio, tá bom? Para realizar a respiração aeróbica, ok? Já quando a gente vê as fibras de contração rápida, elas são mais indicadas para movimentos rápidos e explosivos, como a gente consegue ver nas provas de corrida de 100 metros, onde o Usain Bolt, cara dessa prova, viu? No qual ele possui, pessoal, muitas fibras de contração rápidas, a gente pode deduzir dessa maneira, tudo bem? A coloração dessa fibra, pessoal, ela vai ser branca e ela utiliza a fosfocreatina e a glicose como fonte de energia, tudo bem? O regime energético é anaeróbico. O porém dessa fibra é que, diferente da fibra de contração lenta, esse tipo de fibra, ela fadiga rapidamente. Ela está mais presente em atividades, como eu já falei, em corrida de 100 metros, em um jogo de futebol no qual o jogador está parado, ele precisa dar um arranque para levar até a bola ao gol, por exemplo, dar um passe para o seu colega. E um jogo de basquete, onde ele precisa dar aquela corrida e arrematar a cesta. São alguns exemplos, tá, pessoal? Bom, chegamos ao mais um final de uma videoaula. Se você ainda não me segue, por favor, me siga aqui. É de graça, você não paga nada. Se ainda não curtiu essa videoaula e se eu te ajudei de alguma maneira, por favor, dá aquela curtida. Ajuda pra caramba. Se você tem alguma dúvida, sugestão de conteúdo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar olhando e dando aquele joinha, beleza? Muito obrigada pela sua presença, tudo bem? Até a próxima aula!